Você já percebeu que em Naruto às vezes o vilão te entende melhor que o herói? Pain, Itachi e Obito, eles não queriam dominar o mundo, eles estavam tentando apenas sobreviver a ele. E o que assusta na história deles é que talvez a gente faria o mesmo. Enquanto o mundo enxerga vilões como monstros, Naruto te obriga a encarar uma verdade desconfortável. Eles não nasceram maus, eles foram moldados assim, pelo luto, pela guerra, pela traição, pelo abandono. E é por isso que a gente se conecta com eles de um jeito diferente. Porque eles não são maldosos, eles estão machucados. Eles não odeiam por prazer, eles odeiam porque amaram demais e foram destruídos por isso. Naruto poderia ter seguido o caminho fácil, colocar um vilão por arco e derrotar no final, mas a obra escolheu fazer diferente. Escolheu mostrar que por trás de cada inimigo existe uma história, um trauma, uma ferida aberta que nunca cicatrizou, e quando a gente ouve as palavras de Pain, vê o olhar de Itachi ou assiste a queda de Obito, uma parte de nós entende, porque no fundo já estivemos perto deste abismo. Este vídeo não é só sobre vilões, é sobre o que acontece quando o mundo machuca tanto alguém que ser vilão vira a única forma de continuar existindo. É impossível falar de vilões reais em Naruto sem começar por ele, Itachi Uchiha. O garoto prodígio, o traidor do clã, o assassino frio, o irmão que destruiu tudo, ou pelo menos é assim que o mundo via. A verdade, como você sabe, é infinitamente mais cruel. Itachi foi forçado a carregar o fardo de uma vida inteira, a matar sua própria família para evitar uma guerra civil, a manchar suas mãos de sangue para manter a paz, e o mais doloroso, a ser odiado pela única pessoa que ele amava. Ele não foi um vilão, ele foi o sacrifício. Um jovem que nunca teve escolha, que cresceu rápido demais, viu horrores demais e entendeu cedo demais que o mundo não funciona com justiça. Que a paz, muitas vezes, é construída com sangue inocente. E ele escolheu que esse sangue fosse o dele. O mais trágico, ele não contou a verdade, nem buscou perdão. Itachi morreu como viveu, em silêncio, carregando o peso de 1000 pecados para que seu irmão pudesse crescer num mundo menos cruel. É por isso que ele é tão real, porque o que ele vive não é só dor, é dever, é amor torto, é lealdade distorcida, é o retrato de alguém que faz tudo errado por um motivo certo. E o que dói mais em Itachi é isso, saber que se fosse com você, talvez também escolheria ser odiado, se isso significasse proteger quem ama. Você conhece a dor? Esta pergunta, lançada com frieza por Nagato, o Pain, é muito mais do que uma provocação. É o resumo de toda a sua existência. Pain não nasceu vilão, ele nasceu Nagato, uma criança assustada em um país devastado por guerras que nem eram dele. Alguém que viu os pais serem mortos por ninjas da Folha, que perdeu amigos, que enterrou esperanças e que no fim concluiu: o mundo só entende uma linguagem, a dor. É isso que torna Pain tão assustador. Ele não quer conquistar, ele quer ensinar. Ele quer que o mundo inteiro sinta o que ele sentiu. Não por crueldade, mas porque ele acredita, sinceramente, que só através do sofrimento coletivo é possível alcançar a paz. E o mais assustador, ele não está completamente errado. Nagato foi um sonho de Jiraiya que deu errado. Um garoto que acreditava em um mundo melhor, mas que foi esmagado por ele. Ele tentou mudar com palavras, com amizade, com esperança, mas nada disso impediu que as bombas caíssem, que os inocentes morressem, que a guerra continuasse. Então ele decidiu ser a força que interromperia tudo, mesmo que para isso precisasse virar um monstro. Pain é o vilão que te obriga a encarar o pior cenário possível, o de que o bem pode falhar, de que às vezes a dor realmente muda mais do que a empatia, de que a paz no mundo de Naruto é quase sempre consequência de alguém que sofreu demais para permitir que outros sofram. E talvez o mais duro de aceitar é que a lógica dele faz sentido. Pain não quer o caos, ele quer o fim dele, mas o caminho que encontrou foi se tornar o próprio. Obito Uchiha era só um garoto comum, tímido, sonhador, tropeçando nos próprios pés, apaixonado por uma menina que provavelmente nunca reparou nele. Um garoto que queria ser Hokage, queria ser forte, queria proteger. Ele tinha luz nos olhos, tinha vontade, tinha coração, mas bastou um momento, um trauma,
Um erro, uma cena que ninguém deveria ver. Rin morta pelos braços do próprio amigo Kakashi. Ali, naquele instante, tudo que Obito acreditava quebrou, e o mundo que já era cruel se revelou irreversível. Ele não teve tempo para processar, para chorar, para gritar. Ele só colapsou e foi acolhido por Madara, o símbolo máximo do cinismo e da descrença. Um homem que ofereceu a única coisa que o garoto ainda podia aceitar, a chance de viver num mundo onde a dor não existisse. Obito não virou vilão porque queria, ele virou porque ele não viu saída. Porque no fundo, ele achava que o mundo real era feio demais para continuar existindo. E essa é a dor de Obito. Ele não queria destruir tudo por maldade. Ele queria apagar o próprio sofrimento. E na tentativa desesperada de escapar da dor, ele escolheu a negação da realidade como solução. Ele é o reflexo de quem quebra, de quem tenta segurar a dor, mas não consegue. De quem troca o amor pela raiva, porque às vezes a raiva é mais fácil de carregar. E mesmo depois de tudo que ele fez, você sente, porque por trás da máscara, por trás do plano, por trás do caos, ainda existe o menino que queria proteger a Rin, que queria ser Hokage, que queria ser alguém bom, mas o mundo não deixou. Naruto é, acima de tudo, uma história sobre dor herdada. Dor que passa de geração em geração. Que começa com uma guerra, vira vingança, depois se transforma em trauma e então volta com mais guerra. Um ciclo que nunca para porque ninguém quer ou consegue perdoar. É nesse ciclo que nascem os vilões mais reais da série. Itachi, Pain, Obito, todos foram crianças que sofreram nas mãos de um sistema que falhou. Um sistema que prioriza alianças políticas em vez de pessoas, que trata vidas como números, que se esconde atrás de bandeiras e hierarquias enquanto destrói famílias inteiras. Esses personagens não são monstros, são vítimas, e mais do que isso, são o produto de um mundo que prefere repetir os erros do passado do que curá-los. E a beleza amarga de Naruto está em reconhecer isso. A obra não tenta pintar um mundo onde o bem vence, porque é moralmente superior. Ela mostra que o bem, muitas vezes, só vence quando escolhe quebrar o ciclo. Quando alguém, mesmo carregando um torro, decide não repassar, decide não matar, decide simplesmente escutar. É por isso que a resposta ao ódio nunca é mais ódio. A resposta é empatia. E Naruto, o personagem, só consegue vencer porque ele entende a dor de cada um desses vilões. Ele ouve, ele sente, ele reconhece. E isso é o que quebra o ciclo. Não o Rasengan, mas o abraço, a palavra, a escuta. E você percebe que se alguém tivesse feito isso antes, com Itachi, com Pain, com Obito, talvez eles nunca tivessem se tornado vilões. Eles só precisavam de alguém que dissesse, eu entendo. Existe um momento em Naruto em que você para de ver os vilões como obstáculos e começa a enxergá-los como reflexos. Itachi, Pain e Obito, nenhum deles queria ver o mundo em chamas. Nenhum deles nasceu sonhando em matar, dominar ou manipular. O que eles queriam, no fundo, era parar de doer. Era dar sentido às percas. Era reconstruir algo com os cacos que sobraram. Era tentar existir num mundo onde a bondade falhou, onde o amor morreu, onde o idealismo virou motivo de piada. E quando a dor não encontra resposta, ela vira desespero. E é aí que mora a força dos vilões reais de Naruto. Eles não são fortes porque têm poderes absurdos. Eles são fortes porque encararam o pior da existência humana e ainda assim continuam de pé. Eles são sobreviventes da injustiça, da guerra, do abandono e mesmo errando, mesmo machucando, mesmo se perdendo, o que os move ainda é uma centelha de humanidade. É isso que dói mais. Saber que no fundo eles ainda queriam acreditar. E talvez seja por isso que esses vilões ficam com a gente. Porque eles representam aquela parte nossa que também já duvidou do bem. Que já sentiu raiva no mundo. Que já quis que tudo acabasse só para a dor ir embora. Eles são a lembrança de que ninguém vira o vilão do nada. Existe uma linha tênue entre o herói e o inimigo. E às vezes, tudo que separa um do outro é uma ferida não cuidada. No fim, que Naruto nos mostra que o vilão mais perigoso é aquele que ninguém quis ouvir. Não é o mais forte, nem o mais cruel. É o que foi esquecido, ignorado, deixado para trás, com a dor e o silêncio, como única companhia. Itachi,
Pain, Obito. Nenhum deles queria ser temido. Eles só queriam que a dor deles tivesse significado. Que alguém olhasse nos olhos deles e dissesse: eu entendo o que você passou. E isso diz muito mais sobre o nosso mundo do que sobre o deles. Quantas pessoas à nossa volta não carregam raivas, traumas, frustrações que nunca tiveram espaço para serem ditas? Quantos não estão à beira de explodir por dentro, porque nunca foram escutados? Naruto não te pede para perdoar os vilões, mas te convida a entender, porque às vezes entender já é o começo da cura. E é por isso que esses vilões são tão reais, porque eles são a lembrança de que antes de qualquer escolha errada, existe alguém tentando fazer a coisa certa e falhando sozinho. Se esse vídeo te fez enxergar esses personagens de forma diferente, compartilha com alguém que também merece ver. E comenta aqui qual o vilão de Naruto mais mexeu com você. Até a próxima e nunca subestime o poder de ouvir alguém antes que a dor vire ódio.